ungido de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Evangelho escrito por João. Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo pelo número 9. Todo Cristo abençoe esta casa. Eu sou o pastor Márcio Silva. E eu, com alegria, você não sabe como é que eu escuto uma voz. Está realizando um sonho profissional. Vocês acham até que eu vou falar aqui agora. Há 15 anos atrás eu estava sentado aí, de pé, você descia aqui, você estava de pé. 15 anos atrás eu estava sentado aí. Desci um monte, um banco. E o Senhor pegava uma mensagem depois. Mudou de glória, essa mensagem nunca mais saiu da minha mente e do meu coração. Verso no livro da Bíblia do Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 12. O Senhor disse assim: vinde, irmãos, que não haja nenhum de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. No meio da mensagem, o Senhor parou, o Senhor desceu ao altar e foi em direção daquele jovem ali. E me entregou algo que eu nunca mais esqueci. Eu vim dizendo para o pastor Márcio Simão Carlos: se houver oportunidade, serei grato eternamente para a palavra que foi ministrada nesse altar. O Senhor olhou para mim e desceu ali e falou assim: meu filho, estou vendo como vasos descendo em sua cabeça com gotas de ouro. E eu sentei. Passou, eu tomei posse daquela palavra. Senta, meu filho, tomei posse daquela palavra. E a Bíblia, ela vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, a parte B: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, ponto e vírgula. Crede no vosso profeta e prosperarei. Segurança na mão dos amores de Deus, na nossa casa, mas a providência e a prosperidade é da boca do profeta e de uma profetisa. Eu tomei posse daquela palavra. 15 anos se passou. O que Deus falou através da sua boca, tem que se cumprir. Deus está fazendo essa missão para sua vida. Eu respeito. Evangelho escrito por João, capítulo 9. Evangelho escrito por João, capítulo 9, verso 7. Serei breve essa palavra para esta noite. João, capítulo 9, verso de número 7. Quem achou diz: eu vou para o céu. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, voltou. Olha para cá, a Bíblia tem as suas linguagens. Uma delas usamos nessa noite, que foi a linguagem literária. Eu quero fazer a aplicabilidade desse verso 7, uma linguagem figurada e espiritual. O texto vai dizer no verso 1 do capítulo 9: encaminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Caminhou, viu ele, aquele moço, já há bastante tempo. O texto vai dizer, esse 41 versículo do mesmo capítulo 9, que os discípulos vão perguntar, verso 2, verso 3, verso 4 e verso 5: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? A conversa do verso 1 ao verso 5 dura aproximadamente de 15 a 30 segundos, porque o número na Bíblia, segundo a regra hermenêutica, eu não posso estar exato, é sempre aproximado. Jesus vai contar a conversa, vai cuspir no chão, no verso 6, vai fazer lodo e vai colocar no sol do céu e vai dizer: moço, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa ser enviado. Ele foi, lavou e voltou. Vendo, parece que uma linguagem literária, o tanque está aqui, mas cavando no verso 7, e por que não dizer que cada verso na Bíblia abre-se 88 portas de revelações, entre os 31.173 ou 75 versículos que está em nossa Bíblia Sagrada. Esse texto mexe muito com a minha mente, que Jesus vai mandar ele ir, mas com a linguagem literária parece que o tanque está aqui, cavando no verso 7, descobrindo que esse moço vai andar aproximadamente 16 quilômetros cego, 16 quilômetros cego, andando e crendo na palavra de Jesus. Eu fui fazer um teste uma vez na minha casa, de Nilópolis até Nova Iguaçu, aproximadamente. Tampei os meus olhos e dei espaço. Quando eu ouvi o barulho, cada
degrau está queimando dentro dele e formando um globo ocular. Então, para respirar, tem que passar na água. Ele vai levantar e vai entender que alguma coisa aconteceu. Aqui ele vai secar o rosto e vai abrir a visão e vai dizer: eu estou vendo. Termine aqui já. Volte comigo para debaixo segurada, que eu libero essa profecia. Volte com ele nesse caminho que ele andou. Ele foi em zigue-zague, mas voltou em seu caminho. Ele entrou em zigue-zague, mas ele voltou enxergando. Sobe a escada, marca de sangue. Sai lá na porta, vai ver aonde ele caiu e vai lembrar: aqui alguém disse para parar, mas eu não parei. Aqui alguém mandou desistir, mas eu não desisti. É aqui que a profecia vai liberar para você. Voltou? Ele vai voltar para o mesmo lugar aqui, ó. Aonde Jesus fez nome e colocou nos olhos dele. Foi aqui que ele voltou. E quem está olhando, verso 8 e 9 do capítulo 9 vai dizer: será que é ele? Vírgula. Parece com ele. Ponto e vírgula. Ele está ouvindo e agora está vendo. Sabe o que vai falar? Sou eu mesmo. Mas não pode, segundo a lei de Moisés, é sábado e não pode haver milagre. Por quê? Tem muita coisa nesse texto, 40 versos, vai dizer que ele vai ficar aqui. E vou contar para os fariseus toda a situação que acontece. Quem vem no mesmo trajeto? Jesus e o colégio apostólico. Os textos que falaram para ele vão ter que ver que o milagre aconteceu. Ó, é aqui que a liderança acontecer com alguém aqui hoje, ó. Jesus vai dizer assim: crê tu no Filho de Deus. Ele vai parar, ouvindo e vendo. Ele vai dizer: eu continuo assim. Apocalipse 13, 9. Quem tem ouvido, ouça. O meu Espírito vai dizer: a noiva conhece a voz do noivo. Ele vai parar e vai ouvir. Aí vai dizer assim: eu creio, e vai o adorar. Levante a mão para ele. Foi liberada por 9 vezes a palavra fé, da boca do pastor Marcos e do pastor Daniel. Aqui hoje, nesse altar, eu estou aqui, mas estou do lado comigo. 9 vezes, por isso eu aprendi esse capítulo 9. Depois você vê na parte do céu que foi 9 vezes. Pastor Marcos e Daniel Galias, 9 vezes palavra fé, crê. Fala para ele: Deus só pode usar quem tem fé. Deus só pode usar quem tem fé. Deus só pode usar quem tem fé. Está na Bíblia, pastor? Tá. Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. Pedi e dá-se usar. Buscar e encontrarei. Batei e abri-se usar. Por quê? Quem quer recebe, quem busca acha, quem bate se abre. A Bíblia vai dizer: Marcos 9, 3, tudo é possível mal que quer. A Bíblia vai dizer: Mateus 17, 20. Se tiver fé, como não mostarda, que esse mundo passa daqui para colar e vai passar. Por quê? Tudo é possível ao que crê. A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas